Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje a gente vai ver sobre o maior escândalo da Copa do Mundo de 2002. Vocês aí sabem qual foi o maior escândalo da Copa do Mundo do pentacampeonato da seleção brasileira? Se você não sabe, fica no vídeo que é muito interessante. Antes de mais nada, eu já peço para que você se inscreva no canal. De todas as pessoas que assistem, mais de 80% não são inscritos. Eu tenho acesso a esses dados aqui e eu gostaria de pedir, por favor, para vocês se inscreverem no canal, que isso ajudaria demais. Além disso, ativar o sininho de notificação e me seguir lá no Instagram. Vamos embora pro vídeo. Os sul-coreanos surpreenderam o mundo ficando em quarto lugar na Copa de 2002, sendo o primeiro país asiático a alcançar essa fase. O impulso da Coreia do Sul, que era um dos países sede junto com o Japão, não veio somente da torcida ou do clima que estavam acostumados, e também dos estádios já conhecidos. A arbitragem foi quem beneficiou e deu uma força à seleção. O elenco sul-coreano não era medíocre ou absurdamente fraco para levantar tantas suspeitas assim. O grupo tinha atletas como Park Jin-sung, que ficou muitos anos no Manchester United, An Jung-han, que defendia o Perugia em 2002, e o Seo Ki, presente por diversas temporadas no futebol europeu. Quem aí não se lembra do Park Ji-sung junto com Cristiano Ronaldo, Alex Ferguson no Manchester United? Era frequentemente utilizado pelo Sir Alex Ferguson e era um excelente jogador, isso é inquestionável. Então era um elenco até razoável que a Coreia do Sul tinha na época. Por outro lado, a arbitragem acabou errando muitas vezes a favor dos sul-coreanos, tornando tudo questionável demais, como nos jogos contra a Itália e principalmente contra a Espanha nas quartas de final, que acabam rendendo discussões até hoje. E o grupo da Coreia do Sul não era fraco, não era bobo. Era Estados Unidos, Portugal e Polônia. Apesar aí de nenhum desses times terem vencido uma Copa do Mundo ou chegado tão longe, principalmente lá na época, em 2002, era um grupo de 3 times mais fortes do que a Coreia do Sul. E eles passaram em primeiro lugar. A vitória mais importante foi para cima de Portugal, que na época o craque do time era Luiz Figo. A Coreia passou em primeiro lugar, com os Estados Unidos em segundo. Portugal ficou de fora. Este resultado contra Portugal, além de ter sido um grande resultado, a arbitragem também foi personagem, com 2 cartões vermelhos para os portugueses. No entanto, tanto a expulsão de João Pinto quanto a de Beto pareceram justas aos olhos da maioria. Mas as coisas começaram a ficar muito estranhas a favor da Coreia do Sul a partir das oitavas de final. Nas oitavas, a Coreia do Sul eliminou a Itália em um jogo emocionante e bem disputado. A Itália abriu o placar com um gol no primeiro tempo, e quando tudo caminhava para uma eliminação sul-coreana, Seul empatou aos 43 do segundo tempo. No entanto, esse jogo foi marcado por momentos de grandes tensões. O italiano Francesco Totti invadiu a área, foi derrubado por Song e pediu pênalti. Nesse lance, o árbitro equatoriano Byron Moreno levantou o segundo cartão amarelo ao jogador italiano por simulação, o que acabou levando à expulsão. Claramente, Totti não havia simulado. Pouco tempo depois, Tomasi também foi vítima. O jogador recebeu um passe na cara do goleiro Lee e correu para fazer o gol, mas a arbitragem já tinha dado impedimento, apesar das imagens indicarem mesma linha e lance legal. Ou seja, só aí a Coreia do Sul já foi favorecida 2 vezes. 3 vezes se você for levar ao pé da letra, porque eles não marcaram o pênalti no Totti, que pelas imagens parece um pênalti claro, e além disso deram o segundo cartão amarelo para o Totti, que é o craque da seleção italiana, era na época, e expulsaram ele. E anularam um gol legal da Itália logo depois. Com essa falta de estabilidade e confiança do time italiano, Han acabou fazendo, na morte súbita, o gol de ouro que levou a Coreia a uma inédita disputa de quartas de final. A Coreia do Sul fechou o placar deste jogo vencendo por 2-1. Lembrando que naquela época existia ainda o gol de ouro, a morte súbita, que era na prorrogação, quem fizesse o gol primeiro levava o jogo. Não tinha os 30 minutos respeitados como é hoje em dia. Na Itália, muitos torcedores se recusaram a reconhecer a vitória da Coreia do Sul. E como ato de vingança, o Perugia, time italiano da Série A, cancelou o empréstimo de Jung Han. O lendário jornalista esportivo e locutor
Giorgio Tossati escreveu no Correio della Serra: a Itália foi eliminada de uma Copa do Mundo suja, em que os árbitros e bandeirinhas foram usados como capangas. Byron Moreno, o árbitro, chegou a ser investigado pela FIFA por conta de diversas controvérsias. Porém, a única declaração que tivemos foi de que os erros não passavam de falhas humanas não premeditadas. Não era de se imaginar diferente toda essa revolta no povo italiano depois desse jogo, no mínimo, estranho, esquisito. Apesar de todo esse desconforto, o jogo contra a Espanha conseguiu levantar novas suspeitas e um dos erros de arbitragem mais escandalosos da história dessa Copa. A Espanha teve um gol anulado no primeiro tempo, em cobrança de falta que bateu nas costas de Kim e entrou. O árbitro egípcio Gamal Gandou apitou um puxão de camisa de Baraha no azarado sul-coreano, que fazia gol contra. Foi um lance discutível, já que realmente houve o puxão. A partida foi para a prorrogação e Morientes teve um gol anulado. Joaquim foi até a linha de fundo, fez o cruzamento para Morientes cabecear para as redes. Gandou marcou saída de bola nesse lance, mas a bola não saiu. Durante toda a partida, os espanhóis ficaram irritados com o excesso de impedimentos marcados. Nos pênaltis, o goleiro Lee adiantou-se 2 passos para defender a cobrança de Joaquim. Essa irregularidade foi totalmente ignorada pela arbitragem. A raiva dos jogadores da Espanha foi simbolizada por Ivan Helguera, que precisou ser retirado de cima do árbitro ao fim da partida. Mais um jogo e mais erros graves a favor da Coreia do Sul. E detalhe, 2 camisas pesadíssimas. Até então a Espanha nunca havia conquistado uma Copa, veio conquistar lá em 2010, mas a Espanha é um país tradicional e a Itália dispensa comentários. O ex-zagueiro disse que todo mundo viu que foram 2 gols perfeitamente legais e que se a Espanha não venceu foi porque não quiseram que ela vencesse, e afirmou que o que aconteceu foi um roubo. O técnico espanhol José Antonio Camacho também deu uma declaração dizendo que pensou que nas quartas de final os sul-coreanos não seriam tão descarados e que após ver esse jogo pôde perceber que eles não respeitaram e não ligaram para nada. A manchete do Diário Esportivo de Madrid, o Marca, em 23 de junho de 2002, um dia após a eliminação da seleção da Espanha, trazia em sua capa: "Este Mundial dá nojo." E o Telegraph deu a seguinte declaração: "Alerta, não torça para a Coreia do Sul. Ela não tem direito de estar na semifinal da Copa do Mundo. A Espanha deveria estar enfrentando a Alemanha em Seul. Os registros dizem que os sul-coreanos eliminaram a Espanha nos pênaltis em Gwangju no sábado. Os registros são uma mentira e todo este torneio caiu na farsa." Ele também se opôs à política interna da seleção de árbitros, chamando a FIFA de antimeritocrática, por colocar propositalmente profissionais de ligas pequenas para os cargos. No entanto, em 2015, em entrevista ao jornal El Mundo, o árbitro Gandou afirmou que não se arrepende de suas marcações. Ainda disse que se pudesse voltar àquele dia, faria exatamente a mesma coisa que fez durante os 126 minutos. Gandou também fez a seguinte declaração: "O primeiro gol eu anulei por falta clara. As imagens mostram que o jogador espanhol agarrou a camiseta de um defensor. Na hora, ninguém discutiu. No segundo gol, o auxiliar interveio levantando a bandeira ao acreditar que a bola havia saído. Estou totalmente de acordo que a bola não saiu, mas quando o auxiliar levanta a bandeira, tenho que apitar." O auxiliar do ex-árbitro era Michael Ragonat, de Trindade e Tobago, país do ex-dirigente Jack Werner, um dos pivôs do FIFA Gate. Na época em que o escândalo explodiu, o Correio dello Sport publicou uma matéria o acusando de escolher árbitros que favorecessem a Coreia do Sul: Byron Moreno contra a Itália e Gandou contra a Espanha. Porém, Gandou declarou que não o conhecia e que nunca o vira na vida. Disse sequer saber qual era sua função na FIFA e que naquela época o presidente da comissão de arbitragem e encarregado por designá-los era Ángel Maria Villar, atual presidente da Federação Espanhola. Gandou afirmou também ter sido escolhido por Villar e disse: "Ele me pediu para apitar um jogo contra o seu próprio país?" O árbitro afirmando que foi escolhido pelo atual presidente da Federação Espanhola para apitar o jogo de Coreia do Sul contra a Espanha, tentando aí justificar de que não, ele não foi, não tinha nenhum combinado, nenhum complô, nada para favorecer a Coreia do Sul,
apesar dos erros. Na rodada seguinte, a trajetória dos sul-coreanos foi encerrada pela Alemanha, por 1-0, ficando em quarto lugar após perder a disputa de terceiro lugar para a Turquia, por 3-2. Turquia que foi eliminada pelo Brasil numa semifinal, a Alemanha eliminou a Coreia do Sul e na final o Brasil venceu a Alemanha por 2-0, e aí quase todos vocês sabem muito bem do fim dessa história. O time poderia ter sido uma zebra aceita por todos, como aconteceu com Camarões em 1990 e o Senegal no próprio Mundial de 2002. Mas a quantidade inegável de erros de arbitragem impediu o resto do mundo de apreciar o que poderia ter sido uma seleção com garra e boa fama inesquecíveis. Até hoje, há muitas dúvidas e discussões sobre a veracidade e falta de investigação da arbitragem nas partidas da Coreia do Sul naquela Copa do Mundo. A gente não pode cravar nada, até porque a FIFA nunca deu uma declaração concreta ou fez uma investigação concreta sobre isso. Mas o que vocês acham sobre esses fatos? Vocês acham que a Coreia foi sim favorecida naquela Copa? Ou que foram erros humanos, erros que acontecem mesmo? Eu quero que você deixe sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, me seguir no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo.